Olá! Hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa experiência ao estimular a fala do bebê, do nosso bebê, que é a Maria Clara. Hoje a Maria Clara tem 1 ano e 8 meses, ela falou a primeira palavra dela aos 6 meses, nós temos o registro dela falando, pronunciando, depois eu vou deixar o link para vocês aqui no canal também. E então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi esse desenvolvimento, como que ela foi aumentando o vocabulário e o que nós fizemos afinal para ter uma bebê tão falante com apenas 1 ano e 8 meses, que é a idade que ela tem hoje. A primeira coisa, a primeira questão, a primordial, essencial, a mais básica também, é a seguinte: nós sempre falamos muito com a Maria Clara, sempre e desde sempre. Desde a barriga a gente sempre falou muito com ela, sempre conversamos, falamos como que ia ser quando ela estivesse aqui fora, fizemos alguns planos, contamos para ela como que era o papai, como que era a mamãe, como ela era amada, entre outras coisas. Inclusive a gente cantava para ela também dentro da barriga, ouvia músicas. Então sempre foi um ambiente já de palavras lá desde a barriga. E quando ela saiu, né, quando ela nasceu, não foi diferente, a gente continuou então sempre conversando muito com ela desde o primeiro dia de vida. Como que a gente fazia isso? Por exemplo, ela ia mamar, então eu olhando nos olhos dela, conversava, dizia: filha, agora tu vai mamar. Na hora de trocar as fraldas, a mesma coisa. Filha, agora a gente vai trocar a fralda. A mãe pegou a tua fralda, olha aqui a tua fralda, eu mostrava também. Mostrava para ela as coisas que estavam ali e falava: olha, essa é a tua pomada, agora a gente vai passar a pomada. A mamãe tá usando lenço. Então, essa era uma rotina para tudo que a gente ia fazer, na hora do banho, na hora do mamar, ou se eu estava fazendo alguma coisa com ela perto, eu explicava: a mamãe tá dobrando a tua roupa, agora a mamãe vai guardar as roupas na gaveta. Então a gente sempre teve esse hábito, sempre conversamos muito sobre a educação e sobre os incentivos, os estímulos para Maria. Então, tanto eu quanto o papai da Maria também falava assim, sempre dentro do possível a gente estava dando nome para as coisas e falando com ela desde o primeiro mês de vida. Então ela era bem pequenininha e a gente já fazia isso, já era uma rotina, era um hábito sempre nomear as coisas e explicar para ela o nome das coisas. Tem muita gente que acha que o bebê não entende, que era um trabalho em vão, só um bebezinho, ela ainda nem abriu direito os olhos e a gente já estava agindo assim. Mas assim, nós nunca deixamos de dar muito amor, muito carinho, fazer vozes diferentes, voz de amor, voz de fofura, mas sem dar apelidos para as coisas, sem chamar as coisas pelo diminutivo, o biquinho da Maria, não sei o que. Não, a gente falava as coisas corretamente, né, sem diminutivos, com vozes diferentes, vozes carinhosas, dando muito carinho para ela, mas sem alterar o som das palavras para fazer isso, né, com voz de carinho, mas sem alterar os fonemas, sem alterar os sons. Então ela sempre se acostumou a ouvir as palavras da forma o mais correta possível. Embora a nossa linguagem coloquial, a gente fala as coisas erradas. Agora no vídeo mesmo tem palavras que eu não estou pronunciando o português correto, mas essa linguagem de diminutivo, linguagem de vozes diferentes, assim, fofinho, fofinho, de alterar os sons, isso a gente não fazia com a Maria Clara. Salvo raras exceções, foram 3 palavras que a gente escolheu, que era o bico, né? Ela chupou o bico desde pequenininha. A palavra bico a gente chamava de bibi e ela identificou dessa forma. Depois, com o tempo, desenvolvendo as outras palavras, quando ela estava com mais de 1 ano, ela mesma, depois de falar bibi, aprendeu a falar bibi. Ela passou a falar o bico. E depois, Bibi, às vezes a gente fala pra ela assim: filha, cadê o teu Bibi? E ela dá uma risadinha assim, porque ela lembra, né, que ela chamava de Bibi, mas hoje ela já chama de bico. Ela tem 1 ano e 8 meses, ela fala que é o bico. A outra palavra era o tetê, que aí era o tetê da mamãe, né, era o peito. Ela mamava no peito e também tomou fórmula.
Então tinha uma diferenciação, o meu peito era o TT e a mamadeira era a teteta. Foram essas 3 palavras as únicas que a gente deu apelidos. As demais palavras, as demais coisas sempre foram pronunciadas exatamente como elas são. A gente não atribuiu os apelidos ou sinônimos somente para essas 3 palavras, assim. Eventualmente, por exemplo, os avós às vezes falavam alguma coisa, assim, sem ser chato com os avós, sem ficar corrigindo o tempo todo, mas a gente explicou para os avós da Maria, não, a gente quer que fale corretamente com ela, a gente não quer que fique falando assim, alterando o som das palavras para não atrapalhar no desenvolvimento da linguagem. E foi uma coisa bem tranquila, tanto os avós quanto os amigos assim mais próximos, os dindos também, sempre entenderam numa boa e conversavam com ela também dessa forma, dando muito amor, muito carinho, né? Mas evitando esses apelidos para as palavras, esses diminutivos que podem sim atrapalhar um pouquinho, né, nesse tempo que o bebê leva para desenvolver a fala. Então essa foi uma das coisas que a gente fazia. A principal, né, nomear as coisas corretamente o tempo todo desde o nascimento. Outra coisa que a gente costumava fazer bastante era conectar, no caso, né, as ações, os movimentos com as palavras. Por exemplo, se a gente estivesse sentado no sofá tomando chimarrão, e aí o papai da Maria levantava para fazer alguma coisa, para pegar uma rapadura, pegar um biscoito. Então eu falava, olha filha, o papai levantou, para ela começar a entender aqueles verbos e o que aquelas ações, aqueles movimentos tinham de relação com a palavrinha que ela estava ouvindo. Isso sempre também, desde pequenininha, se a gente estava em movimento, olha filha, o carro tá se movimentando, olha lá, os pássaros estão voando. Então, sempre se tinha uma ação acontecendo, a gente tentava mostrar para ela aquele movimento, aquela ação, tinha alguma coisa a ver com o que a gente estava pronunciando. E isso é muito curioso, porque à medida que a Maria foi desenvolvendo as habilidades motoras, ela foi aprendendo a pegar um objeto com as mãos, lá bem no comecinho, 2, 3 meses, segurar um objeto com a mão. A gente percebia que os balbúcios, a forma, né, de fazer aqueles sons, os balbúcios, que é aquele som que ainda não tem para nós um significado, eles modificavam. E depois ela começou a conseguir se rolar, se desvirar. Os balbúcios modificavam junto. Começava a querer criar algum formato, assim, não tinha... a linguagem ainda não estava desenvolvida, a linguagem verbal. Mas aquele som que ela emitia já tinha uma certa articulação diferente, digamos assim. E isso foi acompanhando depois nos outros marcos do desenvolvimento, quando ela sentou. Aí logo em seguida ela aprendeu a sentar, passou alguns dias assim, acho que uns 10, entre 10 e 14 dias. Aí ela falou a primeira palavra, e a primeira palavra foi teteta, que era uma daquelas que a gente escolheu, né, para chamar, que era a mamadeira, que ela chamava de teteta. Foi a primeira palavra que ela pronunciou. Em seguida veio papai, mamãe, tetê, foram as primeiras palavras, depois papá, e ela atribuía significado, né, sabia, a gente percebia que ela olhava para aquele objeto, para aquela coisa, para o papá, para a mamadeira e falava aquela palavrinha. Então ela foi atribuindo, e o cérebro do bebê, assim, eu costumo estudar muito, pesquisar, né? Eu sou mãe, mas sou professora que estou sempre estudando e pesquisando sobre desenvolvimento dos bebês. Sou especialista em educação infantil também, então isso já é um conhecimento que vem lá de trás e que a gente vai juntando, principalmente agora na maternidade. Mas assim, eu percebi também que depois que ela atingiu os outros marcos, como eu vinha falando, no momento que ela começou a engatinhar, esse vocabulário já aumentou. No momento que ela ficou de pé, começou a segurar, a caminhar com o apoio, já vieram mais palavras também. Então, sempre quando tinha um marco de desenvolvimento,
desde os balbúcios que foram se modificando, era notório, assim, o cérebro do bebê de 0 a 24 meses é um boom, assim, de conexões, de sinapses, então é um boom de aprendizado o tempo todo, é um constante aprendizado. E isso foi muito claro, assim, uma coisa muito mágica, muito significativa de observar, que cada vez que ela adquiria uma habilidade motora nova, vinham novas formas de expressar, e depois que ela desenvolveu as primeiras palavras, sempre vieram mais palavras acompanhando também essas novas habilidades motoras, ampliando então o repertório, né, do vocabulário. Outra coisa que também era um hábito nosso desde pequenininha, desde 1 mês assim, é apresentar a leitura para Maria Clara. Como que a gente fez essa primeira apresentação, contato dela com a leitura? A leitura, assim, não foi nos primeiros dias de vida, mas foi mais ou menos lá pelo 21º dia de vida. A gente começou a apresentar os livros, né? A uma distância que a gente costumava manter de mais ou menos, assim, uns 25, 30 centímetros dos olhos dela, porque como vocês sabem, os bebês nessa idade ainda estão com os olhinhos, ainda parece que tá meio perdido, assim, eles não conseguem focar, né, a visão. Então, perto de 21 dias em diante, a gente começou a mostrar as figuras, os livros, e a gente já conversava com ela. Até às vezes lia uma pequena frase do livro, mas não lia uma história completa, lia alguma frase, explorava as imagens, falava: olha, aqui tem um cachorro. Será que o cachorro tá triste ou tá feliz? Ah, e se o cachorro tava com um semblante feliz, a gente dizia: ah, ele tá feliz. Olha, aqui tem um céu, tem uma nuvem, enfim, explorava aquelas imagens. Isso nos primeiros, né, no primeiro mês de vida. E aí foi aumentando gradativamente, lá pelo 3º, 4º mês, a gente já contava uma história, né, com pequenas frases, contava a história que estava sendo ilustrada ali e continuava essa exploração já mostrando mais, assim. Aqui tem um cachorro, como que é o som do cachorro? Ah, filha, o cachorro faz au, au, au. E a gente fazia para esse animal ou outros que aparecessem na história. Então a gente já começou a explorar essa parte do som que o animalzinho faz e também as demais ilustrações que tinham ali na história. Outra coisa que a gente sempre explorou bastante, que foi bem presente nas brincadeiras da Maria Clara desde que nasceu também, foram as músicas. Então, de diferentes formas, a gente explorava musicalmente os sons, né? A gente cantava músicas infantis, canções de ninar, assim, em tom mais suave, canções mais agitadinhas. O pai dela cantava umas mais animadas, eu normalmente cantava umas mais calmas. Apesar de ser desafinada, eu cantava com ela, perto dela lá, então olhava eu cantando, via que tinha alguma coisa diferente, minha boca estava se movimentando diferente de quando fala, né? Ela já ia percebendo essa diferença. Eu tenho um vídeo que eu vou tentar deixar um clique dele aqui, talvez um link, ou vou tentar fazer um recorte na hora da edição, que é eu cantando para ela, e dá para perceber nos balbúcios que ao cantar, assim, uma parte, ela tentava fazer um A. O. A, M, I, G, O. A, M, I, G, O. Amigo, amigo. Então, essa exploração musical, né, a gente tentava fazer cantando, ouvindo músicas junto, a gente colocava o som para ouvir as músicas junto, e também explorando sons. Eu fazia sons diferentes com a boca, estralava os dedos, fazia sons variados para que ela pudesse observar essas diferenças. Inclusive, a gente aproveitava coisas que tinha em casa, chocalhos. Depois ela entrou na fase escolar, né? Por volta dos 7 meses, aliás, de 8 para 9 meses iniciaram as aulas, era um modelo à distância ainda, então a professora mandava algumas atividades do berçário e a gente conseguia, junto com essas atividades, também explorar essa habilidade de perceber os sons. Aqui em casa a gente tinha alguns instrumentos, então a gente tocava também para ela ouvir
tentava fazer algum ritmo pequeno, assim, de 2 batidas, 1 batida, 3 batidas. Então sempre foi uma coisa que andou junto, esse desenvolvimento dessas percepções de ritmo, de sons, de música, junto com o desenvolvimento das palavras. Então, gente, eu tentei transmitir para vocês nesse vídeo um pouquinho da experiência que nós tivemos. Isso não é uma receita, não é uma fórmula, mas com certeza esse estímulo que a gente procurou dar para Maria desde o nascimento e antes mesmo lá na barriga, com certeza fizeram a diferença para que hoje, com 1 ano e 8 meses, ela tenha um vocabulário tão vasto, ela consegue formar pequenas frases, ela tem um vocabulário que com certeza já passou de 1.200 palavras, as quais ela entende o significado, as quais ela diz, por exemplo, bola, e ela sabe o que é uma bola, e muitas tantas outras que a gente fala e ela consegue reproduzir através da imitação, mas ainda não atribui significado, ainda não compreende. O que eu tenho para dizer para vocês é, principalmente, conversem, mas conversem muito com o bebê, olhando para o bebê, não só aquela conversa assim, o bebê tá brincando lá embaixo no tatame e tá o pai e a mãe conversando. Não basta para o bebê apenas ouvir os pais conversando, ele precisa participar daquela conversa, do que ele tá vivenciando ali, que isso seja junto, uma coisa conectada, né? O pai e a mãe conversando com o bebê e ele começa a entender, atribuir significado para as coisas que estão ao redor dele. E é claro, gente, o principal, assim, se vocês acham, chegaram até esse vídeo e acham que o bebê de vocês já atingiu uma certa idade, um certo marco, né, de desenvolvimento, e as palavrinhas não estão vindo como deveriam, essas dicas podem sim ajudar, né? Acredito que poderão ajudar vocês, mas o correto, o que eu recomendo para esses casos em que vocês desconfiam que o bebê não está falando ainda e já deveria estar, procurem ajuda de um profissional, de um fonoaudiólogo, que aí sim vai poder passar as orientações mais precisas e adequadas. Então, esse vídeo é um relato da nossa experiência, o que deu certo para nós aqui em casa. E eu espero com certeza que ajude vocês, porque são dicas valiosas, mas sendo necessário, procurem realmente o profissional que está apto para fazer isso, que é o fonoaudiólogo, né? E vão aí aproveitando essas dicas aí com os bebês de vocês, que ainda estão menores, com certeza vai fazer a diferença, eles vão chegar lá em uma certa idade, cheios de palavrinhas, e não tem nada mais precioso do que ver o filho da gente se desenvolvendo. Hoje, especificamente hoje, é o meu aniversário, e eu tive, assim, uma recompensa que é capaz, assim, de eu até chorar aqui no vídeo. Mas, assim, eu tive a experiência da Maria Clara olhar pra mim hoje e dizer, te amo, mãe. Ela já fez isso em outros momentos, mas a gente tava conversando com ela, falando, hoje é o aniversário da mamãe, a gente vai no restaurante almoçar, e hoje de tarde vai ter bolo. E aí, no meio disso, ela veio, me deu um abraço e disse, te amo, mãe. Isso foi muito valioso, então não me arrependo de nada do que nós fizemos, né, desse caminho, às vezes até, de certa forma, um pouquinho cansativo. Porque às vezes a gente tá conversando uma coisa e pensa, não, vou falar melhor pra ela o que tá acontecendo. Ah, filha, aqui ó, o teu brinquedo, essa bola, ela é amarela. Então são coisas assim que depois que a gente adquire o hábito, se torna muito natural e muito fácil. Então, gente, esse foi o meu relato, né? O que a gente fez, né? A mágica que a gente fez, tem muita gente que pergunta o que a gente fez para essa criança falar tanto. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajudem aqui no canal, a gente quer atingir a marca de 1.000 pessoas inscritas. Então, por favor, curtam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho da notificação para receber outros vídeos que a gente vai elaborar também. E fiquem com Deus. Um beijo!